Hello, Light Church. Alô, Light Church. Let me say this to you. Deixa eu te dizer isso a vocês. Eu estava lendo outro dia, não é meu assunto hoje, eu não sei nem que assunto eu vou falar já. I was reading some days ago. I don't know what's my subject for today. Ok? Nós convidamos o Espírito Santo. Because we invite the Holy Spirit. E Ele está livre para mess up qualquer coisa que a gente preparar, amém? And He is free to mess up anything we've prepared, Porque nós amen? estamos em um rehearsal. Porque nós estamos num ensaio. Deixa só uma, Ritinha. Tem condição de deixar só uma, mídia? Posso deixar só uma? Yes, thank you. Amém. Eu estou muito obediente a vocês, mídia. I'm very obedient to you, media. Prometo. Ok. That's for the best, right? É o melhor, sim. Amen. Amen. Eu estava meditando no livro de Apocalipse. So I was meditating on the book of Não Revelation. lembro agora qual capítulo, I'm sorry. I don't remember which Não chapter. foi isso que eu preparei. That's not what I prepared. Mas tem um capítulo But there's a chapter onde Deus está falando da queda da grande Babilônia. where God is talking about the fall of great Babylon. E o Espírito de Deus me despertou um desejo de estudar sobre o sistema babilônico. And the Spirit of the Lord awakened within me to study the Babylon system. Nós sabemos We know que Babilônia era uma nação, that Babylon was a ou um nation império, better explicar, era um império, or an empire, to better explain it. uma cidade. A city. Vocês estão comigo? Are you with me? Inclusive, em Apocalipse, Including in Revelation, ele chama da cidade, a grande cidade que caiu. He calls it the great city that fell. Mas uma analogia But in analogy ao sistema espiritual babilônico que estaria nos últimos dias. to the spiritual system of Babylon that would be present in the last days. Amém? Amen. Quantos estão comigo? Are you with me? E quando nós oramos, And when we pray, I'm sorry, quando nós lemos esse texto, when we read this text, nós podemos ver we can see Deus dizendo exatamente, descrevendo exatamente, God describing de exactly uma forma simbólica, in a symbolical bem way, apocalíptica, right? very apocalyptic, Profética. prophetic, Como seria esse sistema? Como operaria esse sistema nos últimos dias? how this system would operate in the last days. E uma das duas coisas que me chamou a atenção nesse texto, Two things captured my attention in this text. a primeira, The first, que ele dizia como o mundo bebeu do cálice da Babilônia. he said how the world has drunk from the cup of Babylon. Amém? Amen. Bebeu desse cálice. Drank from this cup. E outra coisa que me chamou a atenção And another thing that called my attention é que ele está falando com o remanente. is that he's speaking to the remnant. Remanente em português, é isso? O remanescente. Remanescente, sorry. The remnant. Amém? Amen. E o remanescente, And the remnant, ele não chama a igreja. he does not call it the church. Ele não diz sair do meio dela, igreja. He did not say, come out from her midst, church. Ele diz saia do meio dela, meu povo. He says, come out of her midst, my people. E ele está falando com aquele que está ouvindo a voz dele. And he's speaking to the one that is hearing his voice. E é impressionante It is impressive como todas as montanhas, how all the mountains, como todas as áreas de influências da terra how all of the areas of influences of the earth estão contaminadas com Babilônia, are contaminated with com Babylon, esse sistema diabólico, with this diabolical system, inclusive a igreja, including the church, embriagado com esse sistema. drunk with this system. Mas o Senhor está chamando um povo para sair do meio desse sistema. But the Lord is calling a people to leave out of the midst of this system. Não é um povo especial. It's not a special people. Pelo contrário, será um povo rejeitado. On the contrary, it'll be a rejected people. Não é um povo rico, It's not a rich people, ainda que tenham muito dinheiro. even though they may have a lot of money. Mas o Senhor está chamando But the Lord is calling para sair de um domínio espiritual maligno. to leave an evil spiritual dominion. Domínio espiritual maligno. To leave an evil spiritual dominion. Domain. Domain. Amém? Amen. Não é um domínio maligno. It's not an evil dominion. É um domain. É uma autoridade espiritual. It is a domain, a spiritual É uma authority. atmosfera espiritual. It is a spiritual atmosphere. Se nós não discernirmos isso, And if we don't discern this, nós estamos dentro da igreja bebendo desse cálice. we are in the church drinking from this cup. E o Senhor está dizendo And the Lord is e saying chamando o povo dele para sair. and calling his people to leave. E eu vou lhe dizer uma coisa nessa noite, eu queria que você jamais esquecesse esse dia. And I want to tell you something tonight, and I would like for you to never forget Não vou this day. chamar nem de culto. I'm not even going to call it service. Eu vou chamar de noite. I'm going to call it a night. Noite. Não esqueça dessa noite. Do not forget this night.
para derrubar qualquer intenção e imaginação que você tenha de que é mais um culto. To knock down any intention or imagination that this is just one more service. It is not. Não é. We are destroying that. Nós estamos destruindo isso. Amém? Amen. Why? Por quê? Porque não é para nós, é para Ele. Because it's not for us, it's for him. Mas não é possível But it is not possible enxergarmos esse perigo, for us to see this danger, vermos, enxergarmos. for us to see. Não é possível. It is not possible. E sairmos do meio disso, And to live from the midst ou of this, rejeitarmos isso, or reject this, se não for com o Espírito Santo. if it is not with the Holy Spirit. Quantos estão comigo? How many are with me? Nós já lemos inúmeras vezes. We read it numerous Nós times. já pregamos inúmeras vezes. We preached numerous times. Em Atos dos Apóstolos, In the Acts of the Apostles, quando Jesus inúmeras vezes lido o texto nesse lugar. when Jesus, numerous times this text Não, read quando in Jesus, when Jesus, Nesse lugar, In this place, já lemos inúmeras vezes. we've read a number of times, Quando ele disse, when he said, não saiam de Jerusalém. do not leave Jerusalem. Não façam nada todavia. Do not do anything Não pregue a yet. palavra. Do not preach the Não word. ore pelo povo. Don't pray for the people. Não salve almas. Do not save Não souls. fale sobre meu nome. Don't talk about my Não name. faça nada. Don't do anything. Vocês aprenderam comigo. You learn with me. Vocês conhecem o que eu ensinei. You know what I taught. Vocês estão comigo? Are you with me? Vocês sabem o que está vindo. You know what is coming. Tudo aquilo que ele ensinou Everything he taught por 3 anos e meio de forma intensa, intensivo. 3 years and a half in an Foi uma intensive way. faculdade intensiva de 3 anos e meio. It was an intensive training for 3 Faculdade, years and a half. Jéssica. College. Say it again. It was a 3.5 years of intensive college. Quantos entenderam? How many of you understood? Foi nível superior. It was a superior level. Não era uma educação que estava sendo dado pelos teólogos da época. It was not an education given by the theologians of the time. Era um conhecimento superior It was superior knowledge por 3 anos e meio. for 3 years and a half. E ele disse a esses homens And he said unto these men que andou com ele por 3 anos e meio. that walked with him for 3 years and Quantos a half. ouviram eu dizer andou? How many of you heard say Eu that I não disse walked? aprendeu. I didn't say he learned. Eu não disse estudou. I didn't say study. Eu disse andou. I said walk. Means Quer dizer, 3 anos e meio. 3 years and a half. Eles eram grudados em Jesus. They were glued Foi to Jesus. intensivo. They were intensive. Foi It intensivo. was intensive. E esse povo And these que people sabia tudo, that knew everything ao ponto to the point de uma escrava of a slave apontar um deles to point out to e one dizer: of them você andou com Jesus and say you walk with Jesus sem nunca ter visto a pessoa. without ever seeing the Por person quê? before. Why? Porque agia como Jesus. Because he acted like Jesus. Porque essa pessoa, Because Jéssica, this person agia como Jesus. acted like Jesus. Quantos entenderam meu How ponto? many of you understood my point? Sabe o que eu quero You dizer? know what I want to say? É que eles andavam tão juntos That they walked so close que together não era fácil identificá-los, mesmo longe de Jesus. that it was easy to identify them even though they were away from Jesus. Mas Jesus disse para eles: But Jesus told them, nada do que eu ensinei nothing which I vocês taught vão fazer. you're going to do. Nada. Nothing. Vocês vão ficar em Jerusalém, You're going to stay in Jerusalem, esperando do alto waiting from the a up high, promessa do meu Pai. the promise of my Father. Interessante que o batizador do Espírito Santo é Jesus. Interestingly, that the baptizer of the Holy Spirit is Jesus. Ele é que batiza. He is the one that baptizes. João Batista batizou em água. John the Baptist baptized in Ele water. disse: depois de mim But he said, after me, vem one will que come batizará com outro batismo. who will baptize with another Só o homem baptism. batiza em água. So man baptizes in Mas o water, Espírito Santo, but the Holy só Spirit, Jesus. only Jesus. Vocês estão comigo? Are you with me? Mas ele disse: But he said, esse Espírito this que Spirit Jesus batizou that Jesus foi a baptized promessa do seu Pai. was the promise from his Father. E ele disse: And he said, nada vocês podeis fazer sem mim. you can do nothing without me. Olha a unidade. Look at the unity. Nada vocês podem fazer sem mim. Nothing you can do Então without fica em me. Jerusalém So stay in até Jerusalem esperar Ele. until you wait for him. Nada você pode fazer sem mim. You can do nothing without me. Mas não faça nada. But don't do anything. Espere por Ele. Wait for him. Outro ajudador. Another Do helper mesmo tipo. of the A same mesma type, qualidade. of the same quality, Sem diferença. without difference. Amém? Amen. E ele disse: quando Ele vier. And he says, when he comes, Quando Ele vier. when he comes, O que é que vai acontecer? what will happen? Você vai ser cheio. You will be filled. Você vai receber You will receive
Você vai receber You will e ser receive cheio and be de filled poder. with power. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Let me tell you something, Talvez church. é tantas vezes que nós escutamos a mesma coisa em cultos. Maybe it's because we hear the same thing in the Talvez service. seja esse nosso problema. Maybe this may be our problem. Que o que acontece? That what happens? Parece que a revelação passa por nós. It seems that the revelation just scrapes by E nós us. ficamos com conhecimento And then we stick to the knowledge sem nenhuma transformação. with no transformation. Nenhuma. No, Porque é um conhecimento mental. because it is a mental knowledge. Não é revelado ao coração. It is not revealed to the heart. Não tem a iluminação do Espírito Santo. It does not have the illumination of the Holy Spirit. Vocês estão comigo? Are you with me? Olha o que ele disse. Look what he said. Recebereis poder. You shall receive power. Igreja, Church, houve um conflito no céu. there was a conflict in heaven Dentro da eternidade. within eternity. Quanto tempo tem isso atrás? How long was this ago? Nobody knows. Ninguém sabe. Maybe hundreds. Talvez I'm centenas. sorry. Maybe thousands. Talvez milhares. Maybe millions. Talvez milhões. We don't know. Nós não sabemos. Eternidade Eternity não é medida com o nosso tempo. It's not measured by our time. Eternidade Eternity, é uma dimensão. It is a dimension Sem começo, without beginning, sem fim. without O end. começo é Deus. The beginning is E God, o fim é Deus. and the end is Ele é o God. alfa. He is the Ele é o Alpha, omega. He is the Omega. So nada criou, So nothing created, nada destrói. nothing destroyed. Vocês entenderam? Então é difícil entender essa dimensão. Do you understand? So it's difficult to understand É this difícil dimension. entender tal sublimidade, tal grandeza. It's difficult to understand such greatness and Só magnificence. precisamos de alguém. So we need someone. Precisamos de ajuda We need help na nossa limitada carne, within our limited flesh. humanidade. Humanity. Ele disse: eu vou enviar. So he says, I will send. Vocês não vão conseguir sozinhos. You're not going to be able to do this alone. Eu vou enviar I'm going to send alguém. someone. Eu estou limitado em um corpo, I am limited in the body, mas o Espírito Santo but the Holy não Spirit terá esse limite. will not have this limit. Amém? Amen. Mas olha só, Look at this. dentro da eternidade, Within eternity, a Bíblia diz que houve uma guerra, the Bible says that there was a war. houve uma dissensão no céu. There was a dissension A in palavra heaven. melhor seria sedição. The better word would be sedition. Sabe o que isso quer dizer? You know what this O means? céu foi partido. That heaven was split apart. O céu foi partido. Heaven was split apart. Aquela perfeita unidade. That perfect unity. Aquilo tudo que Deus criou. That which Para o everything God louvor, a created. honra e a beleza da glória. For the praise, the honor, for the glory. Foi contaminado por rebeldia. Was contaminated by rebellion. Um anjo An angel. perfeito, Perfect. maravilhoso. Marvelous. Se você não sabe quem era Lúcifer, If you don't know who Lucifer was, principalmente o ministério de louvor, especially worship ministry, vocês estão comigo? Are you with me? Vocês estão vendo esses meninos aqui? do you see these kids here? Sabe qual é o maior problema desse altar? Do you know what's the biggest issue in this altar? Lúcifer. Lucifer. Todos eles All of them lidam com Lúcifer deal with Lucifer every single day. todos os dias. You know why? Sabe por quê? Porque eles são músicos. Because they're Porque eles musicians. são adoradores. Because they're worshipers. Isso era Lúcifer no céu. This was Lucifer in heaven. Ele era o líder dos sons. He was the leader of sound. Imagine os sons Could you imagine the de toda a sound terra, of all the de earth, todo o universo, and all the de universe, todos os planetas, all the de planets, todo o cosmos? of all the cosmos? Lucifer Lucifer estava em charge. was in charge. Imagine um anjo Could you imagine an angel tão perfeito, so perfect, tão único, tão peculiar, so unique, so peculiar, que a Bíblia diz, The Bible says, quando ele movia as he um walked, single movimento de Lúcifer, one single slight movement of Lucifer, sons se manifestavam. sounds would manifest. Lúcifer fazia isso, Lucifer would do this. todos os sons obedeciam. All the sounds would Oh obey. my God. My God. What a beauty. Que maravilha. Que beleza. What a beauty. Vocês estão comigo? You with me? Mas a Bíblia diz The Bible says que Lúcifer that Lucifer viu a sua beleza. saw his beauty. Ele viu a beleza dele. He saw his beauty. E ele intentou em seu coração: And he attempted in his heart, eu quero ser igual a Deus. I want to be like God. O Senhor diz assim: olha, The Lord said, caíste, you fell,
Porque viste a tua formosura. Because you saw your beauty. Você perdeu a humildade. You lost Você humility. perdeu a dependência de quem te criou. You lost the dependence on who created Viste a you. tua formosura. You saw your beauty. E orgulho entrou em ti. And pride entered into you. E houve uma rebeldia, uma rebelião no céu. And there was a rebellion that broke out in heaven. Lucifer Lucifer, intentou no coração, in his heart, intentou em seu coração, he intended in his intended heart. in his heart. Thank you. E ele falou com a sua boca. And he said with his mouth. Porque a boca fala do quê? Because the mouth speaks Do quê? of what? Então quando entrou em seu So coração, when it entered to his heart, a sua beleza, his beauty, o desejo de ser igual a Deus, the desire to be like e ele God, cultivou isso em seu coração. and he cultivated this in his A heart. Bíblia diz então, a boca falou. The Bible says that his mouth E ele spoke. disse assim, olha, He said, eu I subirei o meu trono, will go to my throne. colocarei acima das nuvens, I will put it above the e clouds, serei and I will be semelhante ao Altíssimo. like the Most High. So Lucifer, So Lucifer, quando ele viu when he saw a criação do homem, man's creation, qual o problema ser criado outro ser? what's the problem? Another being was Deus created. criou vários tipos de seres. God created many types Tem humano, of beings. There are tem humans. animal, There's the animal. Tem os seres viventes, There's the living serafins, beings, the seraphims, querubins, the cherubims, anjos. angels, seres viventes, the living beings, anciãos. Tem vários the seres. elders. There are many beings. Deus criou tudo, right? God created all things, right? Ok, então que o maior foco de ódio de Lúcifer é você. So then why is Lucifer's biggest target of hate you? Sabe por que ali? Do you know why there? Olha pra mim. Look at me. Pregadores não têm problema com Lúcifer. Preachers don't have an issue with Lucifer. It's not that bad. It's not that bad. Não é tão mal assim. Mas músicos? But musicians, Terrível. horrible. Why? Okay. Orgulho no coração. Pride in the heart. Orgulho no coração. Pride in the heart. Do talento que tem. In the talent they Por have. isso que precisam sempre estar mortos no púlpito. That is why they always must be dead on the Porque pulpit. como dizem aí fora, Because as they say out como there, dizem aí fora, as they say out só um homem there, morto pode carregar um Deus vivo. only a dead man can carry a living God. Então tem que estar na cruz todo o tempo. So you have to be on the cross all the time. Como diz João Batista, As John the Baptist said, que ele cresça, may he increase Eu diminuo. and I decrease. right? Right? Esse é o coração correto. That's the right heart. Mas Lúcifer But Lucifer odiou hated uma criação do Altíssimo. one creation from the Most Não os High. anjos, Not the angels, ou arcanjos, or ou archangels, seres viventes. or the living beings. Vocês estão comigo? Are you with me? Não. No. Todo o exército de Deus é contra o exército de Satanás. All of God's armies is against the armies Mas of os Satan. anjos não são o foco do diabo. But the angels are not Satan's focus. Não. No. Você sabia que Satanás até hoje ainda se apresenta diante de Deus? Did you know that till this day Satan presents himself Yes. before God? Yes. Porque a Bíblia diz que ele é adversário. Because the Bible says he is the adversary. Adversário significa Adversary means aquele The que te one acusa diante da corte. that accuses you before the court. Então ele tem que apresentar lá as acusações. So he must present up there the Então accusations. ele aparece na corte de Deus. So he appears before the courts of heaven. Vocês estão comigo? Are you with me? Mas aqui está. Here it is. O ser The being criado por Deus, created by God, que Lúcifer mais odeia, that Lucifer hates the most chama-se homem. is called man. Quantos eu tenho aqui nessa noite? How many of you do I have here Sabe tonight? por que você Do you know why é o you foco de ódio de Satanás? is Satan's focus that he Quantos hates? estão comigo? How many are with me? Satanás, Satan, diabo, devil, quer dizer a mesma coisa. means the same thing. Inimigo, Enemy, adversário. adversary. Estão comigo? Are you with me? Sabe por Do you quê? know why? Porque você foi criado. Because you were created. Olha pra mim. Look at me. Ele queria ser, olha só. Look at me. Vou pegar o meu trono, I'm going to grab my colocar throne. acima das nuvens I'm going to send it e to the clouds. serei And I will be semelhante like ao Altíssimo. the Most High. Aí a Bíblia diz, mas você cairá But the Bible says you will fall do meio das pedras afogueadas da glória de Deus. from the midst of unto the rocks from the glory E of será God. lançado no abismo. And you'll be cast down to the abyss.
E isso aconteceu na eternidade. And this happened in eternity. E em algum ponto dessa eternidade, And in some point of this eternity, Deus resolve criar outro ser. God decides to create another being, Você. you. E quando Ele te cria, And when He creates you, Ele faz algo terrível. He does something tremendous. Vocês estão comigo? Are you with me? Ele condenou você quando você nasceu He condemned you when you were born a ser inimigo eterno do inimigo dele. to be the eternal enemy of His enemy. Sabe por quê? You know why? Porque Ele disse: vou criar o homem. He says, I'm going to create man. Façamos o homem. Let us make man. Criemos o homem. Let us create A man nossa imagem in our image e semelhança. and likeness. So Lucifer, So Lucifer, você caiu you fell por ter visto a tua formosura because you saw your e beauty tentou ser igual a mim. and you tried to be like me. Agora eu vou criar um I'm going to create one que é igual a mim, that's just like me, semelhante a mim. just like me. E você sabe o que ele fez? You know what he did? Ele não destruiu. He didn't destroy. Olha pra mim. Look at me. Ele não destruiu Satanás. Já percebeu isso? He did not destroy Ele Satan. You expulsou. notice? He cast him That's a out. long story. Nós não vamos pregar whatever aqui. Vamos lá. And that's a long story. I'm not Amém? going to preach about that. Amen. Ele expulsou He Satanás. cast down Satan. Satanás não está morto, não está destruído. Ele está fora da presença. Satan is not dead. He's not destroyed. He's just Isso out of the chama presence. morte espiritual eterna. This is called spiritual death, eternal Satanás spiritual não vai death. morrer. Satan is not going Ele to vai die. ser julgado e condenado para sempre. He's going to be judged and condemned Mas o forever. espírito não morre, amém? But spirits don't die. Amen. Anjo não morre. Angels don't die. Quando vocês estão comigo? How many are with me? Aqui está. Here it is. Olha para mim, Look at me, igreja. church. Ele expulsou. He cast him out. E aonde ele enviou Satanás, And where he sent Satan, Apocalipse disse que a estrela da manhã, essa estrela caiu na terra e houve uma grande explosão. and the book of Revelation says that this morning star fell and there was a great explosion. Foi Satanás quando foi lançado na terra. It was Satan when he was cast down to Deus the earth. poderia ter criado o homem em Plutão God could have created man on Pluto ou em Marte. or maybe Não é lá Mars. que Elon Musk quer criar alguma coisa? Isn't there where Elon Musk wants to build something? Quase Deus. Or the almost God? Amém? Amen. Olha para mim. Look at me. Deus poderia ter criado. God could have done that. Maybe a gente era verde com a cabeça grande, Maybe we could have been green with big heads. como pintam os alienígenas de Marte, não é verdade? As they paint the alien from Mars, right? Vocês estão Are comigo? you with me? Mas ele escolheu a terra. But he chose Earth. Sabe por Do you quê? know why? Porque era na terra que Satanás foi enviado. Because Earth was where Satan was sent to. Satanás não está operando em Netuno. Satan is not operating in Ele não está Neptune. operando na Lua. He's not operating Ele on the não moon. opera em Saturno, He does not operate in Or in Saturn Marte. or in Mars ou em Plutão, or in Pluto ou em nenhum planeta. or in any other planet. Satanás Satan opera na terra. Operates on the earth. E aonde Deus criou o homem? And where did God create man? Na terra. On the earth. E Deus disse ao homem, God said to man, a um homem que nasceria. to a man that would Ele be disse, born, você vai pisar na cabeça de he Satanás. says, you're going to step on Satan's head. E o homem que ele queria ser And the man he wanted to be é aquele que Deus levantou para julgar o inimigo. is the one that God lifted up to judge the enemy. Amém? Amen. Mas aqui está o perigo. But here's the danger. Qual o perigo? What's the danger? O perigo está The danger is de que só tem um poder possível that there is one possible power para que você vença esse inimigo de Deus, for you to defeat this enemy que of se God tornou seu inimigo por herança. that became your enemy by inheritance. Você é filho, You are a você son. herda tudo, You inherit everything, o bom e o ruim. the good and the bad. Amém? Amen. So aqui está. Here it is. Uma vez Once que o inimigo, que você herdou esse inimigo, that you inherit this enemy, você não pode aliançar com ele. you cannot make covenant with him. Do you understand? Entenderam? Duas coisas. Two things. A primeira, The first, você não tem poder contra o inimigo. you have no power against the Let me tell enemy. you this. Deixa eu te dizer isso. Satanás está em vantagem contra você. Satan is an advantage against you. Number one, Número um, ele te vê, você não vê. he sees you and you don't see him. Número dois, Number two, ele é estrategista. he is a strategist. Ele conhece todo o reino espiritual de Deus. He knows all of God's spiritual kingdom, Nós estamos aprendendo. and we're learning. So ele tem muitas vantagens. So he has many advantages. Você não tem poder nenhum de destruir nenhum demônio. You have no power to destroy no demon. So, número um, So number one, o poder para enfrentar esse inimigo the power to face this enemy é chamado Espírito Santo. is called the Holy Spirit. Por isso que ele disse, That is why he não said, faça nada. Don't do anything. Nada. Nothing. Não pregue, Don't preach. não case, Don't marry. nada Nothing sem o Espírito Santo. without the Holy Spirit. Porque ele é o poder Because he is the power
contra tudo isso. against all of this. Contra a Babilônia, Against contra o Babylon, sistema, against the contra system, demônios, against demons, contra o mal. against the O evil. poder de Deus The power of é o God Espírito Santo. is the Holy Spirit. Quantos estão comigo? How many are with me? Essa é uma. This is A one. segunda coisa é, The second thing is, você perde todo esse poder you lose all this power se você aliançar com o inimigo. if you make covenant with the enemy. Se você tiver alguma aliança com o inimigo, If you have some covenant with the enemy, se tiver alguma coisa if there is que o something inimigo tenha contra você nas cortes celestiais, that the enemy has against you in the heavenly courts, não tem poder que vai te aliviar para nada. there is no power that will alleviate you for anything. O nome de Jesus, The name of Jesus, a oração, prayer, o poder do Espírito the Santo, power of the Holy não Spirit pode cannot se você der legalidade. if you give legality. Ele disse, não dê lugar ao inimigo. He says, do not give space to the enemy. Quando nós fazemos isso, When we do this, tudo aquilo que você herdou everything you inherited perde o poder. loses power. Estão comigo, igreja? Are you with me, Só church? esse poder, So this esse power, dom, this gift, essa glória, this essa glory, herança, this essa inheritance, fé, this faith está tudo condicionado is em conditioned obediência à cruz. in obedience to the cross. Isso não é pregado mais, I know. This is not preached anymore, I Mas know. o Senhor disse, But the Lord said, se você é meu discípulo, if you're my você não disciple, vai para a igreja. you're not going to go to church. Se você é meu discípulo, If you're my dê disciple, dízimo. give time. Se você é meu You're discípulo, my disciple, isso ou aquilo. this and that. Não. No. Ele disse, se você é meu He discípulo, said, if you're my disciple, renuncie a si mesmo. deny yourself. Renuncie a si mesmo. Deny yourself. Lembra-se, em mim nada você pode fazer. Remember that without me you can do nothing. Então, So then, você toma a sua cruz. you take up your cross. Ele não liberou aqui ninguém da cruz. He did not release anyone here from the cross. Ele foi o primeiro. He was the first. Ele salvou a He humanidade. saved humanity. Mas ele ensinou But he taught que sem cruz that without cross, não há vida cristã. there is no Christian life. A vida cristã, The Christian a life, vida espiritual do the- Filho de Deus The spiritual life of the Sem child a of God cruz, without the cross é mentira, is a lie. é religiosidade. It is A religiosity. o Filho de The Deus child of God dentro da igreja, within the church sem a cruz, without the vai cross, para o inferno. will go to hell. Por que, igreja? Why, church? Porque ele disse, discípulo. Because he said Você disciple. tem que negar a si mesmo. You must deny E você yourself tem que tomar a sua cruz. and you must take up your Só não cross. sei que evangelho é que nós seremos seguir. So I don't know which Nós gospel we're going to temos que follow. saber qual Deus vamos adorar. We need to know which God we're going to Ou worship. Deus Jeová, Either God ou Jehovah que Babilônia está mostrando. or the one that Babylon is showing. Sistema religioso na terra. The religious system of the O earth. sistema econômico da terra. The economic O system of the sistema earth. governamental da terra. The governmental system O of the earth. sistema educacional da terra. The educational system of the earth. O sistema entretenimento da terra. The entertainment system of the O earth. sistema mídia da terra. The media system of Todo the o earth. sistema da terra All the system of the earth está em aliança com Babilônia. is in covenant with Babylon. Oh my God. My God. Está em aliança com Babilônia. Is in covenant with Só o que é que o Babylon. Senhor diz? So what does the Lord say? Saia do Leave. meio dela. Leave from her midst. Saia Leave do meio from desse sistema. this system. Você precisa dizer assim, ó. You need to say, Você vai fazer, you're going to do mas it, eu não posso. but I cannot. Nós temos duas escolhas, igreja. We have two choices, church. E isso This é o que eu gostaria de ministrar hoje, mas não vamos ter tempo. Deixa para a semana que vem. Is what I would like to minister today, but we will not have time to Quando leave for Elias next estava week. enfrentando os profetas de Baal, When Elijah was facing the prophets of Baal, e eu quero falar mais uma vez sobre fogo no altar. and I want to say once again regarding fire of Mas the não altar, agora. but not now. Não vai dar mais tempo. There's no more time. Mas uma das coisas que Elias fez One of the things that Elijah did foi quem você tem que decidir quem é seu Deus. was you must decide who your God is. Ou é Deus, Either it's ou é God Baal. or Baal. E Baal é um Deus babilônico. And Baal is a Babylonian God. Quantos estão comigo? Bear with me. Qual é o meu ponto dessa noite? What is my point tonight? O Espírito Santo The Holy Spirit tem ministério na terra. has one ministry on the earth. Amém. Amen. Ele lhe dá poder. He gives you Mas não power. é esse seu ministério. But this is not his ministry. Isso é quem ele é. This is who he is. Ele lhe revela a verdade. He reveals you Esse não truth. é o ministério dele. But this is not his ministry. Ele é o Espírito da verdade. He is the spirit of truth. Vocês estão comigo? Are you with me?
Uma coisa é quem ele é. One thing is who he is. Outra coisa é a missão dele. It is another thing his Você mission. sabe qual é a missão dele? You know what is his mission? Preparar a noiva. To prepare the bride. Separá-la. To separate Limpá-la. her. Cleanse her. Ataviá-la. To prepare her. Adorn her. Vocês estão comigo? Are you with me? Preparar essa noiva To prepare this bride. para encontrar com o noivo. To encounter the bridegroom. Só se nós So if we não temos o tempo, do not have the não time, temos a disponibilidade, we do not have the não availability, temos a coragem, we do not have the não courage, temos a gana, we don't have the guts, the will will para buscar o Espírito Santo. to seek the Holy Spirit. O que é que nós estamos fazendo como cristãos? So then what are we doing as Christians? Nós temos o nome de cristão We have the name of sem o Christian poder. without the da power cruz. of the cross. Paulo diz: Paul eu said, não me envergonho da cruz, I am not ashamed of the cross porque é o poder de Deus. because it is the power of God. Ué, mas não era o Espírito Santo? Well, wasn't it the Holy Nós Spirit? não temos tempo de ensinar sobre as diferentes palavras de poder nessa noite. We do not have the time to teach regarding the different Mas words uma of coisa é power this certa. night. But one thing is Olha pra mim, certain. igreja. Look at me, church. Não existe vida There is no life se você não morrer na cruz. if you don't die on the Não cross. existe poder There's no se power você não negar a si mesmo. if you do not deny Vocês yourself. estão comigo ainda? I'm going to with you still. Olhe pra mim Look at me. e eu vou encerrar aqui. I'm going to wrap it up here. Nessas noites In these que nights, estamos fazendo aqui, what we're doing here não é aquele culto, is not that service, oração, prayer, louvor, worship, oferta, offering, pregação. preaching. Abra o altar, Open the altar. ora pelos enfermos. Pray for the sick. Quer Jesus? You want Jesus? See you Sunday. Vejo você domingo. I know. Eu sei. It's weird. É estranho. Isso é o que nós aprendemos toda a vida. That's what we learned throughout our whole life. Mas o que é que nós estamos fazendo aqui? But what are we doing here? Nós estamos em um propósito nessas noites. We are in a purpose É these nights. buscar o Espírito Santo. It is to seek the Holy Encontrar, Spirit. Encounter. conhecê-lo. To know. Mas eu tenho ele. But I have him. I know. Eu sei. But he has you. Mas ele tem você? Vocês estão comigo, igreja? Are you with me? É um tempo It is a em que time nós estamos ouvindo a sua voz. where we're hearing his voice. É um tempo There's a em que time. nós estamos experimentando Where we are de tasting diferente maneira different ways. as administrações de Deus. The administrations of Como God. ele vai manifestar. How he will manifest. Como que ele fala. How he speaks. Como que ele toca. How he O touches. que ele quer fazer. What he wants to do. O que ele quer parar. What he wants to O stop. que ele quer falar. What he wants to O que ele speak. quer ouvir. What he wants to We hear. need to learn this. Nós precisamos aprender isso. We need to. Precisamos. Vocês estão comigo, Are you igreja? with me, church? Só isso é que nós fazemos nessas noites. So that is what we do during these nights. Só não perca as quintas-feiras. So do not miss out on Thursday nights. Anima outros da igreja. Encourage others in the As church. pessoas Bring que people você sabe que precisa disso. that you know that need Mas this. assim, mas pastora, se eu trouxer, eles vão se assustar. But you say, Apostle, if I bring them, they're going to get Vão shocked. mesmo. Yes, they E will. that's the idea. E essa é a Dá ideia. um choque neles To shock them para que Deus alcance o coração. so that God can reach their hearts. Se a mente não for ofendida, jamais o coração vai ouvir. If the mind is not offended, the heart will never hear. Nada. Se a Nothing. mente não é ofendida, The mind is not é offended. porque o coração está contaminado. It is because the heart is contaminated. Toda vez que você ofender a mente, Every time you offend the mind, é Deus despertando o coração. it is God awakening the É heart. Deus massageando o coração de volta. It is God massaging the heart back to life. Quando vocês estão comigo, diga amém. How many are with me? Say amen. Só nós vamos orar um pouco mais. So I'm going to pray a little bit more. Amém? Amen. Vamos orar um pouco mais. Eu vou passar esse microfone para o meu amado pastor Isaías. We're going to pray a little bit more. I'm going to give this microphone to my beloved Amen. Pastor Isaiah. Quantos amam esse homem de Deus? How many of you love this man of God? Eu vou dar um testemunho do pastor Isaías. Eu vou dar um testemunho meu. I'm going to give my testimony. Testemunho, Jéssica. One. Não, Maia, eu tenho um monte, Jéssica. I have many. Amém. Eu vou dar um I'm testemunho going to give one de testimony algo que eu li essa semana e impactou minha vida. of something that I read this week impacted my life. E é algo que eu aprendi com meu esposo. It is something I learned with my E eu vou husband. lhe dar um conselho, mas um conselho muito solto. Pegue se você quiser. I'm going to give this advice. It's going to be a very loose advice. I Not sure love if you you. want. Eu amo vocês. Mas eu digo, é seu se você quiser, senão But I joga said, fora. if it's yours, if you want. If you don't want, throw it away. Aprende amor com esse homem. Learn love from this man. Ele é insuportavelmente understandable. He is unbearing. Como que eu digo? Você não consegue entender o pastor Isaías. He is unbearingly understanding. You cannot misunderstand Pastor Isaiah. Amém. Amen. Não, that's not what it says. Yeah. Sim. Okay, see. You cannot understand pastor Isaías. Você não consegue entender Pastor Isaías. Amém. Amen.
Porque você vai se irritar com ele. Because you will get irritated with Você him. vai se irritar. You will get Se irritated. você está vivo, If you're alive, você vai se irritar. you will get irritated. Você só vai entender ele quando você está morto. You will only understand it when you're dead. É sério. This is true. Porque ele tem um amor estranho e irritante. Because he has a strange and irritating Porque o love. amor dele Because his love mostra nossas falhas. shows our Sem flaws abrir a boca. without opening his It's so mouth. annoying. É muito chato. Vocês estão comigo? Are you with me? Só aprende isso, igreja. So learn this, church. Gruda nesse homem. Stick to Você this não man. sabe o que você está perdendo. You don't know what you're missing E out aqui está on. meu exemplo e vamos terminar. And here's my example. É um We'll finish testemunho up. rápido, I promise. It's a quick testimony, eu prometo. Menino de Deus lindo, maravilhoso. Man of God, wonderful. Depois de um dia de trabalho, estão ali. Oh, que lindo. After a hard day of work, they're there. How beautiful. pé. Standing. This is so beautiful. É muito lindo. Listen to this. Escute isso. Eu estou lendo um livro sobre vocês sabem que eu gostaria muito. Eu amo a área da criminologia. Vocês me conhecem. You know that I love the area of criminology, you know me. So, toda vez que falo alguma coisa com relação à corte, eu estou ali. So every time anything is mentioned regarding courts, I'm Por there. exemplo, Adriana, outro dia. Adriana, outro dia. For example, Adriana, some day ago. Adriana é cidadã. Adriana is a E citizen. chamaram ela na corte para ela ser júri. Essa aí. She was summoned to court to serve as a juror. Amém? Amen. Ela vai estar. Você sabe como funciona, né? You know how this works, right? Ela tem que escutar toda aquela parte. She has to hear the whole part. Advogado, The lawyers, persecutor. the prosecutor. Amém? E Amen. depois eles se juntam para poder fazer o julgamento. And then they gather together Right? to issue judgment, right? Essa criatura tem essa oportunidade. And this creature has this E vai para o opportunity. juiz. She's going to go to the E judge diz assim, ó, não estou me sentindo muito bem, eu tenho problema de saúde, não posso fazer isso. and say, oh, I have a health problem, not feeling well, so I can't do this. Ela, pastora, eu não posso ficar não, esse negócio é muito longo. She's an apostle, I cannot stay here, it's too long. Oh my God, it's my dream. My God, é meu sonho. Vocês estão comigo? Are you Diga with me? amém. Say amen. Aí me enviaram o nome de um livro. So they sent me a name of a book. E esse livro fala sobre as cortes celestiais. And this book talks about the heavenly courts. E a Bíblia fala sobre as cortes celestiais. And the Bible talks about the heavenly courts. Quantos sabem que Deus vai julgar a terra como um grande juiz? How many of you know that the Lord will judge Ele the earth as te a great ama judge? como pai. He loves you as a Te father. salvou como um grande redentor. He saved you as a great redeemer. Mas ele julga como um juiz. But he Right? judges as a judge. Amém? Amen. Cada coisa no seu lugar. Each thing in its place. E uma das coisas que eu aprendi essa semana One of the things I learned this week foi como que Jó escapou. was how Job escaped. Oh my God, it was like, wow. My God, foi like wow. Porque Satanás, Because Satan, o nosso adversário, our adversary enemy, compareceu diante da corte. he appeared before the court. E quando ele estava no meio dessa corte, And as he was in the middle of this Deus court, perguntou para ele: God asked him, Ei, hey, de onde você vem? where'd you come Você from? estava? Where were you? Aqui são minhas palavras. Here are vai. my words, okay? E ele diz: Eu estava Certo. passeando, andando pela terra. I was walking throughout the earth, Não, around. honey. wandering throughout the Yeah, earth. okay. Amém? Eu estava caminhando pela terra. I was wandering throughout the earth. Quantos estão comigo? Are you with me? E o Senhor fez assim, ó. The Lord said, Ok. all right. Você observou meu servo Jó? Did you observe my servant Job? Homem justo. The righteous man, Reto. upright. Amém. Amen? Nada tinha contra Jó. Nothing he had against Nada Job. foi registrado contra o caráter de Jó. Nothing was registered O against Job's próprio character. Deus testificava isso. Even God himself testified Mas sabe o this. que foi que o adversário fez? But do you know what the adversary did? Tremendo acusador, Tremendous accuser, inteligente. intelligent. Sabe o que ele disse? You know what he said? Of course. Claro, Of course. claro, Of course que ele é justo. claro he's Quando foi que você righteous. testou ele? When did you test him? Quando foi que ele foi provado uma vez na vida? When was he ever tested in life? Você só cerca ele de bondade? You only circle him with Ele goodness. já passou por alguma dificuldade? Has he ever went through any Ele hardship? teve a chance de te negar alguma vez? Did he have the chance to deny you any time? Pegou Deus. And he got God. É corte. His court, Apresenta as razões. present your reasons. E ele apresentou. And he presented his. E Deus disse: And God said, justo. you're right. Pode prová-lo. You can test him. Só não toca na vida dele, que a vida dele é minha. But don't touch his life because his life Mas is você mine. pode tocar em tudo But you mais. can touch everything else. Man, Satanás fez. And man, Satan did it. Destruiu tudo de Jó em um dia. Destroyed everything Job had in Acho one até que day. foi só uma tarde. I think it was only just an afternoon. Destruiu tudo. Destroyed everything. Só deixou a esposa. He only left the wife, A esposa rixosa. the nagging wife. Mas nós sabemos But we know que é porque tem uma aliança, that's né? because there's a covenant, Um right? protege o outro. One protects the other.
Ela só se salvou porque era mulher. She only saved herself because she's the Por wife, causa da aliança. because of the covenant. Sabe o que aconteceu? Do you know what happened? Se você ler o livro de Jó, If you read Job's book, você vai ver You'll o see sofrimento dele. his suffering. Você vai ver até umas reclamações de Jó. You'll see even Job Você vai complain. ver até Jó amaldiçoar o dia que ele nasceu. You will see Job curse the day that he was É muito born. interessante a narrativa do livro de Jó. It's very interesting, Job's narrative. Quantos estão comigo? Bear with me. Mas quando chega no final do But livro, when you get to the end of the book, você vai ver Jó you see Job orando e praying intercedendo pelos amigos and interceding for his que friends estavam contra ele, acusando ele. that were against him, accusing him. Ele não chamou de inimigos. He did not call them Ele enemies. chamou de amigos que o acusavam. He called them friends Ou that seja, accused aqueles him. amigos que você não quer por perto. Or he said, those friends that you don't want close Na to hora que you. você precisa deles, eles são piores que os The inimigos. moment you need them, they're worse than the enemies. E ele orou. And he E prayed. você sabe o que foi que aconteceu depois disso? Do you know what happened after this? A Bíblia disse que Deus se manifestou a Jó. The Bible says God manifested to Job. Jó entendeu Job tudo understood aquilo que ele estava passando. everything he was going through. Quantos estão comigo? Bear with me. Deus restaurou Jó God restored e ainda Job deu o dobro. and even gave him double. Olha para mim. Look at me. Por que Deus restaurou Jó Why did God restore e Job ainda deu o dobro? and even gave him double? Mesmo Jó falando tudo aquilo que você vai encontrar no livro. Even though Job said everything that he said, you'll find that in the book. Sabe por quê? You know why? Por causa do coração dele. Because of his heart. Quando ele orou pelos When amigos, he prayed for his friends, ele ativou a justiça de Deus. he activates God's E a justiça righteousness. de Deus é o quê? And God's justice system is what? Ame até seus inimigos. Love even your enemies. Essa justiça This justice restaurou tudo para Jó. restored everything to Job. Sou amor. So love É mais forte que a morte. is stronger than death. Então vamos receber esse pastor amoroso So let nessa us hora. receive this loving pastor. Amém. Amen. E ame de todo o seu coração. And love him with all your Em nome de heart. In Jesus. Jesus' name.